Papo de Trabalho chegando hoje aqui para você conhecer essa mulher fantástica que tem uma história de vida linda. Hoje nós estamos recebendo aqui a Heloísa e o assunto hoje, gente, nós vamos falar de PCD, pessoas com deficiência. Olá, Heloísa, seja Seja muito bem-vinda, Heloísa. bem-vinda. Olá, gente, muito bom dia. Desde já eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, de mostrar esse trabalho, né, singelo, né, mas que a gente está fazendo assim de todo o coração para a gente atender esse grupo que precisa, né, um grupo que está aí, que quer contribuir, E as né? empresas precisam E desse as grupo empresas também. que precisam de cumprir suas cotas, e a gente existe aí essa demanda e existe essa oferta, né? E a gente está aqui para ser essa ponte para unir, né? Para fazer esse casamento perfeito, né? Entre as empresas e esse grupo que precisa. É isso aí, Luiz. E olha, gente, eu tenho várias empresas precisando desse casamento aí. Então, você, né, que tem a deficiência física, a gente vai saber um pouquinho mais aqui com a Heloísa, porque antes a gente já estava conversando aqui a respeito de algumas particularidades do PCD e a gente, papo de trabalho, a gente aprende toda entrevista, né, Toda Matias? entrevista a gente Toda aprende entrevista. Com certeza. E a Heloísa veio hoje enriquecer esse assunto aí tão importante que é o PCD. Uhum. Mas antes, Heloísa, nós temos uma perguntinha aqui para todos os nossos convidados. E a gente quer conhecer um pouquinho da Heloísa. Saber lá qual foi a trilha da Heloísa para o mundo do Nossa. trabalho, lá atrás. Como que a Heloísa começou no mundo do trabalho? Não precisa ser só carteira assinada, não. Lá atrás mesmo. Como é que você trilhou aí esse caminho para o mundo do trabalho? Então, eu venho da roça, né? Minas Gerais. Ó, mineiro, uai. Meio do nada, né? Linda, ventania, batatal, tombos, aqueles cantinhos, né? Deliciosos e frios. A primeira vez, lá, a gente nasce na roça, a gente já nasce trabalhando. Mas primeiro dinheirinho que eu tive foi cuidando de passarinho. Olha, cuidando de É, passarinho. Foi babá de passarinho. Fui babá de passarinho. Solto, tá, gente? Solto. Olha, que legal. Os patrões dos meus pais, né, que a gente trabalhava, éramos empregados na roça, e ele comprou um passarinho que se chama curiol. Não sei se vocês conhecem. É bonitinho, Sim. marronzinho, Ah. pequenininho assim. Então ele comprou uns casais, não me lembro quanto, porque eu era muito novinha, né? Porque pequenininha eu ainda sou. E ele comprou, e lá tinha muito canarinho da terra. E ele me ofereceu, você vai cuidar ele fez aquelas gaiolinhas assim, Aham, gaiola não, gente, casinhas de passarinho de madeirinha. E aham. todos os dias tinha que misturar o alpiste com a canjiquinha, com fubá, né, botar ali e botar os negocinhos de água para os bichinhos. E a minha função era cuidar, né, trocar, porque lá chove muito, é muito úmido, então o fubá ficava sempre molhado. Então, todos os dias tinha que limpar e Aí repor. fermenta, né? Isso Não aí. pode. Aí tinha que limpar todo dia para tratar os passarinhos. E ele me dava um dinheirinho. E eu cobrava, né? Ele ia toda semana ele tinha que me dar um dinheiro. Não lembro quanto, né? Mas eu sempre fui boa de número, assim, não sei quanto que era de dinheiro, mas era o combinado. O combinado era 10 alguma coisa que não era reais ainda. Cruzado, não sei, não lembro o que E você era tinha antes. quantos anos? Eu tinha uns 8, 9 anos. Olha só. Um cisco, tinha que subir no negocinho para alcançar a casinha. Mas, enfim, né? Tirar as pessoas que pegavam os passarinhos, né? Tinha aqueles assalpões, arapuca, né? Arapuca, destruí verdade. muitas. É mesmo. Muitas, Antigamente muitas. tinha muito. Ainda existe hoje. Existe, Minas Aham. Gerais existe muito. Então, assim, eu tinha que estar olhando, né, os lugares, assim, onde eles ficavam mais, né, nos currais, nos pastos, onde ficava aquele montinho assim, o pessoal ia e colocava ali arapuca e colocava os assalpões. Então, eu quebrava tudo, né? Destruidora de alçapões. Libertadora dos passarinhos. E Isso eles eram aí. bonitinhos ali. Então, assim, meu primeiro ganha-pão mesmo certinho foi esse, né? Ah, De uma legal. brincadeira e tal, mas o patrão do meu pai, né, era Uma uma motivação, pessoa- né? motivação. E cuidar dos passarinhos, muito Cuidar legal. dos passarinhos, então motivava e eu ganhava meu dinheirinho. Né, juntava ali. Aí partindo dali, né, a gente vai crescendo e tal, e eu
sempre gostei de ser independente, meu pai era empregado e a gente não tinha como exercer, como fazer muita coisa. Era estudava na escolinha e tal. Mas a gente produzia, né? A gente vendia queijo, a gente fazia Legal, o muito leite bom. ali. Então, tinha a obrigação de cuidar dos animais, né? E a gente fazia o queijinho. Minha mãe fazia o queijo e eu vendia, né? Andava longe, a cavalo, a pé, para vender os queijos. E já tinha aquela encomenda do queijo, às vezes, assim, de segunda a sexta, o queijo já estava encomendado. Aí vendia queijo, vendia as hortaliças, né, que a gente plantava, café que colhia, né, torrava, tinha todo aquele trabalho, né, não era pegar do pé e vender, e o café também já não nasce na garrafa e nem no supermercado, né, todo um trabalho. Oh, Então, Quanto assim, trabalho tinha que nisso. fazer a torrefação, a moagem no no moinho, a ali na mão, mão. para vender. Vendia tudo muito baratinho, mas assim, tinha, né, o nosso dinheiro. Meu e da minha mãe, que tinha pouca saúde, né? Então, por isso que eu falo nosso, porque era para comprar as minhas coisinhas e comprar as coisinhas dela também, que precisava. E também, lá que a gente chama de leitãozinho à meia, né? Seu vizinho tem um porco de cria e você pega esse porquinho, engorda ele, tem todo o trabalho de alimentar o bichinho, botar o bichinho redondinho lá, e quando mata, você fica com a metade e devolve a metade pro vizinho, né? Legal. Aí isso aí a gente fazia e geralmente ficava para casa mesmo, esse não vendia, ficava para despesa de casa mesmo, E né? você morou lá em Tombos até que idade? É na roça, você quer Na dizer, né? roça, isso. Eu morei até meus 17 anos. Aí lá eu fiz meu ensino fundamental, né? Meus pais já eram idosos, né? Porque eu sou temporona. E aí meu pai aposentou, já não tinha condição de trabalhar, já não tinha saúde, e nós mudamos para Tombos, que é uma cidadezinha mais próxima. Nós nos mudamos para lá. E lá, assim, aí lá eu já não tinha como vender nada, né? Porque a casa nem um quintal tinha, era uma casinha bem modesta, bonitinha, mas muito modesta, então não tinha como eu fazer nada lá. E eu fui trabalhar de empregada doméstica, né? Para receber um quarto de salário, porque a cidade é muito pequenininha, as pessoas também não têm muito recurso. Então, de lá, assim, um quarto de salário. Então, assim, eu pensei assim, gente, eu vou ficar aqui toda a vida nessa cidade pequena e eu não tava vendo muita saída, vou ter que sair, né? E eu então vim para Itaperuna. Itaperuna, meus pais não tinham condição de me ajudar a me manter aqui, e eu era menor também, né? Não tinha condição de ficar, de alugar, de trabalhar. E eu pensei assim, então a gente vai ter que ter um lugar. Eu preciso primeiro ter um lugar seguro para morar, eu preciso ter alimentação e eu preciso ter dinheiro. Eu sou capitalista, gente, eu gosto de dinheiro. Então, assim, eu preciso ter dinheiro para eu continuar meus estudos, para eu ter meus objetivos, que era ter uma casa, ter um carro. E simples, não era nem um sonho, né? Muito. Eu sempre quis ter uma casa e ter um carro. E ajudar meus pais. Então, o que eu pensei? Eu consigo um serviço de empregada doméstica. E tempo atrás, os empregados domésticos, eles moravam no serviço. Aí eu fui para cuidador de idoso. Criança não tinha experiência. Aí consegui um serviço para cuidar de uma senhora. E eu trabalhava de domingo a domingo. Mas eu tinha uma casa super segura. Ela era um amor de pessoa, ela já é falecida. Ela era um amor de pessoa, né? Então eu morava perto do colégio, eu estudava, eu cuidava dela, eu tinha acesso à minha família, né? E com ela eu trabalhei os meus 4 anos de ensino médio, né? E assim foi. E dali eu fui fazer faculdade, eu comecei a fazer faculdade lá no Mato Grosso, onde eu tenho meu irmão. Lá eu trabalhei de um monte de coisas também, informais e formal também. Eu fui estagiária, mas fiquei um ano e depois eu quis voltar, porque minha mãe já estava muito idosa e eu queria passar os últimos anos com ela, né? Voltei. Aqui comecei do zero de novo, desempregada, sem ter onde morar, né? E aí eu consegui, foi meses, não foi muito tempo, mas foram meses que pareceram eternidade. E daí veio a empresa de supermercados, a qual eu tenho assim uma gratidão eterna, porque foi uma experiência de vida, né?
o seu Adão, eu tenho uma gratidão, nossa, demais com ele. Super Mix. Conheço Adão. Super Mix, ele ficou na história de Itaperuna e, né? E foi onde descobri a paixão da minha vida, que é o RH. Foi lá que eu exerci a atividade de RH. Lá eu trabalhei, assim, de muita coisa e muitos cargos. Supermix é a melhor localização de mercado que Itaperuna já teve pra mim. Já. Né? No centro da cidade. Centro da cidade, né? Bem na avenida. E, assim, era uma empresa familiar, né? O seu Adão, ele tem um coração de ouro que tem aquele homem. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção que pessoa admirável que é, tá? Toda a família, né? E eu tenho uma gratidão muito, porque, assim, eu aprendi demais. Ali, durante o tempo que eu trabalhei, eu fiz minha faculdade, que era na Fundação São José, que era ali pertinho, né? E eu fiz ali, e eu fiz a minha vida praticamente ali, porque nesse período eu casei, nesse período eu tive minha filha, meu filho também, eu saí de lá depois que meu filho nasceu. Então lá, dentre vários cargos que eu exerci, eu fui trabalhar no departamento pessoal, né? E comecei a trabalhar em recursos humanos. Só onde eu falei que eu não tive, assim, eu não tive condição financeira mesmo de fazer uma capacitação para recursos humanos. Mas, na época, a minha intenção era fazer a faculdade de psicologia e trabalhar com a psicologia organizacional. Quem me inspirou muito foi uma amiga, Dura, né? Eu sou apaixonada nela. Eu sempre falei que quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, né? Que eu gosto muito dela. Gente, mas meu primeiro papo com a Heloísa, eu juro que eu achava que ela era psicóloga. Era meu sonho. Tá? Era meu sonho, Acho que pode ser sua segunda faculdade, de início, era meu sonho mesmo, trabalhar com a psicologia organizacional, desenvolver pessoas, porque é muito prazeroso você ver, mesmo que a pessoa te esquece, depois nunca mais sabe quem você é, mas você vê a pessoa se desenvolver, a pessoa ter as suas conquistas, é gratificante, mesmo quando você não recebe um centavo por isso, mesmo quando você não recebe um obrigado, um nada, mas isso é gratificante, gente. Assim, cada um com seus vícios, né? Tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de lutas, gosta de assistir séries. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ver as pessoas se desenvolverem e crescerem. Vamos dizer que é uma parte social, né? Eu não sei te dizer se é uma parte social, porque eu não sei se eu faço isso para ajudar as pessoas ou para me ajudar. Porque é uma coisa que eu faço e que eu me sinto bem. Eu gosto de fazer. Eu tenho prazer em fazer. As pessoas devem estar falando, começou a falar de PCD, mas o que a Heloísa é PCD, o quê? Aí a gente queria que você falasse um pouco, né, de você, porque as pessoas olham para você, mas não vê, né? Qual é o problema? Às vezes a pessoa pode pensar assim, gente, ela é doida. Não, eu não sou doida. A minha deficiência é uma deficiência congênita, né? Congênita, nos olhos. Congênita porque eu nasci com ela, né? Isso aí. Não foi acidente, não tem como operar, né? Como eu costumo dizer, os não, né? Não tem como operar, não dói, não pega. Não me atrapalha em muitas coisas, né? Me dá uma pequena limitação. Essa pequena limitação é porque, como eu nasci assim, eu não enxergo do olho esquerdo, né? Chama-se coloboma de íris. A menina dos olhos, né? Como é mais conhecida, ela é fora do lugar. As artérias são fora do lugar, é tudo fora do lugar. Só ficou o negócio para tampar mesmo, graças a Deus, né? Que não dá para ver só mesmo através de exame, ou se chegar muito pertinho, dá para ver que tem, né, uma diferencinha de um para o outro, mas quem não tem, né? O olho direito também tem as suas deficiências internas, como as artérias, cavidade ocular, né? Eu tenho que ter um cuidado com a pressão ocular, eu faço acompanhamento, né? Nunca subiu, nunca tive problema com isso, né? Mas a gente faz o acompanhamento, porque a idade vai passando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. No meu olho direito, não afetou a visão, né? Eu tenho um grauzinho, né? Que de miopia, tem algumas coisinhas assim, umas pontinhas, que
que eu enxergo quando eu olho, dependendo da claridade, como se fosse uma pontinha de caneta Bic, assim. Ah, tem uns negocinhos que voam aqui na Então, frente, assim, também. uns negocinhos assim que a gente acostuma e convive com ele, umas borboletinhas. Então, assim, eu tenho uma limitação pequena, por eu já ter nascido assim, eu me adaptei ao mundo assim, né? Como eu conversei com você aquele dia, eu até meus 9 anos, talvez, eu achava que todo mundo enxergava igual a mim. Porque como eu nasci assim, gente, eu não sabia que eu não sabia a enxergava do diferença, outro né? olho. Não sabia a diferença. E eu descobri isso na escola, quando passou, a prefeitura passou para fazer uma pesquisa, né, das crianças, né, e colocou aquele óculosinho, né, tampava umazinha assim, tampava outra. Quando tampou essa aqui, pagou tudo. Aí pronto, né? Aí você descobriu que você não aí que eu enxergava do descobri olho que eu não esquerdo. enxergava do olho esquerdo. Nossa, aos 9 anos. Aos 9 anos. Por aí, uns 9 anos, porque eu comecei a usar óculos já com quase 11. Olha. Porque na roça, né, a gente ficava por lá, ficava criada assim e ia levando. Falta um pouco de informação, né? Faltava um pouco de informação. Na roça, enquanto você tá andando, você tá gemendo, tá lá. Você só vai pro médico quando você começa a sentir dor e sai sangue. Aí era desse jeito. Então eu comecei a usar óculos, né, aquele fundo de garrafa, porque eu, além de não enxergar do olho esquerdo, o olho direito também tinha um grau muito grande. E era aquele vidro, né? A lente grossona, aquela lente grossona, pesada, que quando você tirava o óculos, doía o olho, né? E assim, eu estudava. Eu sempre gostei de ler. Eu lia livros, só que assim, sempre aqui, né? Dentro. E ficava, ia passando, né? Não doía. Ia passando, e assim a gente foi, né, e descobrindo, e como eu falei das minhas limitações, são poucas, mas a gente tem, assim, a gente desenvolve outros sentidos que suprem, né, audição, por exemplo, eu tenho uma audição muito grande, né, os barulhos às vezes incomodam demais, né, a minha família, que eu diga, né. Às vezes é por isso que você conversa baixinho, porque sua audição é bem aguçada, né? Pode ser, é muito aguçada. Então, assim, para dirigir também eu uso a audição. Geralmente eu dirijo com o carro aberto para me facilitar mais. A gente se utiliza dos recursos como sombra. Gente, vocês não sabem o poder de uma sombra, de um reflexo, de cores, de espelhos. Então, assim, você tá dirigindo, tá numa esquina, pode ir. Não pode, porque tá vindo carro. Como que você sabe que tá vindo carro? Porque de lá você tá vendo que tem um reflexo aqui, então tá vindo um carro, né? Você vai, principalmente da Vinhosa ali, que tem uma curvinha assim. Então de lá eu vejo que teve um fio de reflexo. Então você sabe que tá vindo um carro, você ouve um barulho de moto, né? Tá vindo dessa direção, tá vindo dessa direção. Legal. Então, assim... Desenvolve, né? Desenvolve, né? Você tá andando na rua. Como que você não tromba nas pessoas? Trombo muito nas pessoas. Então, andar a pé, para mim, é pior do que andar de carro. Porque a pé eu não tenho retrovisor. A sua, posso dizer, deficiência na visão. O que ela te causa, assim, esse problema? Você falou, às vezes eu trombo. Por quê? Agora há pouco mesmo você falou, deixa eu virar a cadeira aqui para te ver melhor. Sim. Né? Como é que é isso? Então, como eu não vejo mesmo para cá. Não vejo mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa tá aqui. Se eu estiver num ambiente, igual numa sala, no trabalho e tal, assim, eu consigo chegar. Quando eu chego, eu vou derrubar algumas coisas, é inevitável. Mas o primeiro momento que eu chego, eu já faço uma panorâmica do que tem aqui, o que tem aonde, e onde eu vou ficar, né? E eu tenho aquela visão fotográfica. Então, eu tô aqui, você mudou um negócio. Vou derrubar ele. Eu vou derrubar ele. Ou eu vou cair sobre ele. Mas ela chegou, não derrubou nada. Não, mas eu já cheguei ali, eu já fiz um filtro de onde eu estava derrubo tudo em qualquer lugar, eu derrubo. Ela não derrubou, não. Então a gente bate bastante, principalmente ombro, joelho, né? Essa parte. A parte esquerda do corpo, então, ela sofre. Sofre, né? Vive uns roxos que você sabe assim, por aí, não sei aonde mais não, já esqueci. Já tá até acostumado já. E as pessoas, tem pessoas que chegam, né? Você sente, a gente fica um pouquinho mais sensível, então você sente um calorzinho
né, Olha. da pessoa, quando a pessoa se aproxima. Não tem quando você pode até fazer a experiência, pegar a sua mão e colocar aqui. Aí você vai sentir que tem meio que tapa o ouvido, Aham, né? verdade. Então, quando a pessoa chega desse lado aqui, quando ela se aproxima de mim, ela meio que dá aquilo. Agora, eu não tenho como saber se é a Andressa ou se é Matias. Mas a Andressa tá aqui, eu tô Você sente que tem conversando. uma pessoa se aproximando. É. É. A Andressa tá aqui, eu tô conversando. Andressa, assim, 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 assim. A Andressa sai, entra Matias. Eu vou continuar conversando com a Andressa. E se sair todo mundo também em silêncio, eu vou continuar conversando sozinha. Aí eu fico brava. Mas você já, voltando um pouquinho pro seu projeto Uhum. aqui, você sofreu algum preconceito, alguma coisa já quanto à sua limitação? Já sofreu alguma coisa, por exemplo, pro trabalho, pessoal? Não, assim, não que eu tenha percebido, sabe? Mas isso, isso varia muito de pessoa. Nos meus trabalhos, eu nunca sofri preconceito em nenhum lugar. Já tive, assim, lógico, aqueles debochezinhos, né, de colegas, mas não coisas que eu levasse pro coração ou que dissesse assim, ah, não, isso aqui me desrespeitou. Tipo assim, ah, eu era caixa de banco. Aí, às vezes, um gerente fica, ah, mas tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. Cara, mas eu preciso enxergar para eu fazer o negócio direito, senão a diferença de caixa é certa. E eu sempre afrontei também, eu sempre fui afrontosa, né? Eu não posso, não tem condição. Eu vou trabalhar onde está dentro da minha condição. Né? Eu não fiquei no banco, fui mandada embora. Não. Mas assim, não tem como você fazer uma coisa que não está no seu alcance, Aham. né? É, e hoje, Mas em compensação, eu trabalhei em outro banco que me acolheu perfeitamente e entendeu isso aí. entendeu Né? e fluía. Então, assim, vai dizer, é o banco? Não, é a pessoa que trabalhou comigo. Eu tive pessoas que entendiam, eu tive pessoas que não entendiam, né? Não é a empresa. A empresa, É o pelo colaborador contrário, que é está o junto, colaborador. né? Né? Então, até que esbarrei com um que foi, não serve mais e tchau. Então, tchau para você também. A gente vai para outro lugar, Aquilo porque a que a vida gente que fala segue. da empatia, Né? É né? empatia, Com o né? próximo. Sabe por que que eu tô te perguntando isso? Porque assim, você criou um projeto voltado ao PCD. Uhum. Logicamente, você enxergou que estava, vamos dizer assim, o mercado tinha diminuído, ou estava com uma carência. Mas assim, tem muita gente que cria um projeto quando ela sofre um tipo de preconceito, sofre alguma coisa. Então, no seu caso, foi mais a questão da carência, né? Da carência. Eu nunca sofri preconceito quanto à minha deficiência. Muito pelo contrário. Quando as pessoas descobrem que eu sou deficiente, muitas não acreditam, né? Porque quem olha pra você não fala. Mas é porque, assim, como eu falei, eu sou afrontosa e, assim, as limitações, elas não são só físicas, a gente tem muito desafio. Quem é deficiente, quem não é deficiente, são desafios diários, é luta atrás de batalha, como eu digo, e a gente tem que romper, né? Então, assim, eu tenho outras coisas que me limitam mais do que a minha deficiência. Né? Outros problemas que limitam a gente mais, que mexem mais do que isso. Ah, e a gente vai Então, envelhecendo, as limitações para todo mundo só para todo aumentam. mundo só aumenta. Né? Então, assim, e como eu falo, eu nasci desse jeito, gente, eu vivo desse jeito. Então, assim, eu me adapto, eu corro atrás. Eu nunca sofri preconceito, nem quanto minha deficiência, nem quanto a ser mulher, nem quanto a ser pobre, vim da roça, né? Fui fazendo minhas conquistas, mas eu sempre fui brigona no sentido assim de buscar, né? De me impor, de impor respeito, de exigir respeito nas minhas tomadas de decisões, naquilo que eu quero, naquilo que eu não quero. Então, assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Mas, em compensação, eu já presenciei muito de outras pessoas. Né? E aí vem a empatia. Né? Aquilo que aconteceu com a pessoa poderia ter acontecido comigo. Né? Eu não tenho como ensinar a pessoa a ser igual eu sou. Né? Mas eu posso ajudar a tornar a vida dela um pouco melhor. Né? Eu posso preparar o território para ela, eu posso compartilhar
essa vivência. Não tem como a gente ensinar a pessoa, porque se você ensina uma pessoa a ser firme, você pode estar ensinando ela a ser grossa, né? Porque não tem como ensinar, assim como não tem como a gente aprender também a ser outra pessoa, ser aquilo que a pessoa é. O que a gente faz é se inspirar na pessoa, né? E ver o que funcionou de positivo nela e usar para o seu dia a dia. Gente, quando assim, eu conversei a primeira vez com a Heloísa, foi um bate-papo muito descontraído, nós estivemos juntas, né? No projeto lá da Casa da Mulher Da Casa da Mulher, né? Um abraço aí para a Cláudia, Ai, né? meu amor, minha companheira. Outra mulher fantástica. Fantástica, fantástica né? mesmo. E assim, bate-papo com a Heloísa e tal. Eu crente que a Heloísa é psicóloga. Aí na hora que ela falou que ela está acabando a faculdade após de RH. E outra coisa que eu friso sempre aqui no Papo de Trabalho, Heloísa, é o quê? Não desistir e o caminho para o mundo do trabalho é isso, é o conhecimento. Né? Então a gente está aí com uma mulher guerreira, com uma deficiência que nunca te limitou, muito pelo contrário, você só buscou, né? E já está aí acabando a sua pós de RH, e eu acho que ela tem que ir para psicologia também. Quem sabe, né? E está trazendo esse projeto, né? Esse projeto bonito, ao qual o projeto é para auxiliar o PCD. Sim. Não é isso? A gente quer saber um pouquinho de como que é esse auxílio, esse projeto, qual foi a sua visão, você como PCD, em ajudar os outros PCDs também. E a pessoa com deficiência. Hoje eu tenho no Acessuas, né, uma procura grande por PCDs, inclusive semana passada mesmo, Andresa, tem mais currículo de PCD, a gente está precisando. Inclusive hoje recebi um jovem também com um problema na visão, falei, olha, já tenho um local para você, né? Então, gente, tem sim a oportunidade, tem a vaga sim, mas a gente precisa que essas pessoas venham, né, para voltar para o mundo do trabalho, para iniciar. A gente tem toda uma situação que a gente consegue ajudar. E a Heloísa é uma dessas pessoas, né? Fala um pouquinho para a gente desse projeto e o que ele faz aí, né, para estar ajudando, né, o PCD. Então, esse projeto, ele nasceu lá dentro da Casa da Mulher, né? Foi o berço, com o apoio da Cláudia. Tudo começou com esses grupos que a gente tem, quando ela me incluiu nesses grupos de WhatsApp, né, que tem os empregos. Grupos de emprego. Isso. E eu vi que tinha várias ofertas e o grupo, assim, com muita gente. E comecei a perguntar e ninguém respondia. Né? Gente, alguém participou da entrevista, alguém conseguiu ser contratado, e eu não tinha essas respostas. E eu fui, Cláudia, alguém conhece um alguém PCD? Conhece? Não, né? não nem era ainda no PCD, né? Aí, com a Cláudia, a gente precisa segregar esse grupo, descobrir por que as pessoas não estão sendo contratadas, quais as dificuldades que elas estão tendo, ver o grau de escolaridade delas, se está dentro do perfil que as empresas precisam, separar quem é jovem aprendiz, quem é terceira idade, quem tem experiência. E assim, né? Trabalhar essas pessoas para saber o que elas querem também. Tá, vamos trabalhar, então ficou certo que a gente ia trabalhar esses grupos de WhatsApp. Nisso, né? Tudo muito rápido. Nisso, eu fui transferida de setor e fui para um setor totalmente assim, aleatório a tudo que eu já fiz na minha vida, mas eu não tenho medo de desafio, muito pelo contrário, eu gosto de conhecer coisas novas, e eu fui para a secretaria escolar, né, ali naquela área pedagógica, área de registros e tal, que assim, eu sabia zero, hoje eu já sei, mas eu sabia zero, mas eu sei muito bem atender um cliente, e sei aprender, e tenho disposição para aprender, né? Então, você vai para a secretaria, ok, vamos aprender. E ali, dentre as coisas ali, o que eu fui para o jovem aprendiz, né? E foi o mais perto do que eu conhecia, que ali eu tinha contato com o pessoal do RH das empresas, né? Que eles têm um contato comigo. Então, e ali as pessoas começaram, né? Você tem jovens para indicar? Tem currículos para indicar? E eu comecei a fazer as indicações dos currículos dos jovens que a gente tinha ali, que sempre deixam um currículo e tal, talentos.
Aí elas começaram, você tem algum que seja PCD? Ah, não tem. Eu brincava, não, eu sou PCD. Ah, então vem trabalhar comigo, tô precisando muito. E eu achava que as pessoas estavam brincando, não estavam brincando. Estavam sérios, né? Sim, eles procuram Então, assim, então, não, desesperadamente eu não pelo PCD. posso. Eu não posso deixar uma empresa, né, suprir uma e deixar a outra na mão, Uhum. né? Não vai resolver o problema, não tem como ser duas. E aí eu fui vendo o porquê que não tinha, as empresas não estavam conseguindo. Se a gente conhece, a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência, que elas estão aptas ao trabalho, elas estão buscando oportunidades e tá ali a oferta e a demanda. Por que que não tá unindo essas duas? O que que tá acontecendo, né? E eu comecei indicando, me indica, aí procurava aqui, né? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Conheço. Aí mandava, a pessoa ia, não era contratada. Por quê? Qualificação. Por que 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 ela não foi contratada? E a própria pessoa voltava frustrada. Aí você vai me dizer assim, mas qualquer pessoa que passe por uma entrevista, ela sabe que ela pode ser contratada ou não. Sim. E se você não tem limitação, ou você sabe que você é um profissional, que você está concorrendo a uma demanda super de consciência, a gente pleiteia aquela vaga, a gente fica naquela esperança, aquela expectativa que a gente cria, não, né? Senão você não vai. E quando você recebe um não, ou o seu processo foi encerrado, você fica para baixo. Agora, isso a gente que é esclarecida, a gente que não passa necessidades, a gente que tem a nossa família estruturada, né? Que a minha família é uma família que ela, assim, a gente se apoia muito, né? A gente é um grudinho. Então, assim, eu sou a caçulinha, né, gente? Eu sou o bebê da casa, mas a gente é todo mundo muito grudadinho, né? Então, assim, a gente tem esse apoio. Agora, você imagina uma pessoa que ela não tem uma família estruturada, ela passa necessidades, ela tá devendo horrores, e ela já sabe que ela tem essa limitação, que ela às vezes, ela já tem o próprio olhar de eu não posso, né? Aquele próprio olhar de eu não consigo, né? E também o que as outras pessoas me veem, como as outras pessoas me veem, e ela vai para uma entrevista e às vezes ela nem um retorno ela tem, né? Ela recebe um não ou nem um retorno ela tem, né? A frustração dela é muito maior do que a de qualquer outra pessoa, a dor dela é muito maior, a autoestima dela vai ser muito mais prejudicada. Então, e eu falei, né, como que eu fui vendo essa necessidade do porquê, e eu resolvi participar de entrevistas, né, me inscrevi, fiz algumas entrevistas aqui em Itaperuna, presenciais, só para eu entender como que era feita essa entrevista. E fiz também várias online, né, para cidades que eu não iria, mas assim, o importante era eu saber o que Para viver a experiência. para viver a experiência e saber como era feita essa entrevista. E a gente viu assim, nem todo recruta teve entrevistas maravilhosas, tá, gente, tentadoras, mas que no momento inviável também. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas que ali fazem entrevista, elas não estão preparadas para conversar com a pessoa deficiente, elas meio que ficam constrangidas, com medo de tocar no assunto da deficiência da pessoa, né? Eu tenho medo de um processo. Gente, processo não acontece assim. Qualquer coisa estou processando. Não é assim que acontece, né? Medo de machucar emocionalmente a pessoa. Não vai machucar. A pessoa que é deficiente, ela sabe que é deficiente, né? Ela não esconde que ela é deficiente. E se ela se dispôs a sair da casa dela para ela ir pleitear uma vaga para deficiente, ela está aberta a dizer o que ela precisa, o que ela pode, o que ela não pode, né? Assim, salvo as pessoas que têm deficiências intelectuais, que essas realmente a pessoa tem que ter um super preparo, né? De repente até uma pessoa auxiliar para fazer essa entrevista. E é onde a gente quer chegar. No auxiliar a empresa,
a conduzir essa entrevista com a pessoa, né? E a preparar também o deficiente para ele se portar numa entrevista. O que ele vai falar, o que ele vai dizer, né? Como que ele vai ouvir, como que ele vai se comportar, para que seja produtivo. E a empresa também, porque hoje o que eu ouço das empresas é assim, me manda os currículos, aí eu recebi um. Não, me manda tudo. Não, eu não posso te mandar tudo. O que você precisa? Você precisa de alguém para auxiliar administrativo? Sim. Como que é seu ambiente? Aí é no terceiro andar. Então eu já sei que eu não posso mandar um cadeirante. Porque se eu mando o cadeirante, ele já vai se frustrar lá embaixo Se não tiver no primeiro acessibilidade, nível. Entendeu? pior ainda. Aí me manda um currículo. Aí eu mando um surdo. Aí ele precisa da pessoa para o telemarketing. Entendeu? Verdade. Então é isso. Você manda e a gente não tá. Isso assim, eu sei que você não tá brincando com as pessoas. Mas para quem não tem nada, gente, para quem tá com uma esperança de arrumar um emprego, um fiozinho assim de promessa, só aquilo que você fala assim, manda seu currículo para mim, já Vamos analisar acende, aqui. vamos analisar, ou então vou falar com alguém. Você, 5 minutos depois, você esqueceu, mas aquela pessoa ela não vai esquecer jamais, ela vai para casa com aquela esperança assim, Matias vai me ajudar. Né? Ele vai conseguir um emprego para mim. Ele vai na fé, vai naquela esperança. Qualquer um, independente de ter necessidades ou não. Né? E outra coisa também, nem todo PCD tem necessidades. Nem todo. Antigamente, a sigla era PNE, né? Portadores de necessidades especiais. Tirou-se porque nem todos têm necessidades especiais. Então, assim, às vezes a empresa, ela não precisa fazer adaptação. Então, necessidade especial é para onde aquela pessoa vai precisar de uma adaptação para estar ali. Aham. Então, é assim, nem todo mundo tem uma necessidade. Mas, por exemplo, você vai acolher uma pessoa que ela é um cadeirante. Você vai ter que adaptar o seu lugar para receber um cadeirante. Com rampas, com portas largas, com um banheiro, né? Com aquelas barras, né? No banheiro. Com as barras no banheiro. Então, uma pessoa que ela tem os membros inferiores, né? Não só o cadeirante, os membros inferiores. Ela, por exemplo, ela não tem condição de subir uma escada, né? Quando é acentuado, alguns tem. Então, são detalhezinhos, assim, por isso que há essa necessidade da gente fazer esse filtro. A pessoa tem membro inferior, mas é um encurtamento, ela pode subir escada. Não impede que ela vá subir escada, né? A pessoa que ela é surda, mas ela pode trabalhar num arquivo, ela pode trabalhar num lugar onde ela não vai. Nós temos uma colega que ela é surda, ela trabalha no arquivo. Ela faz leitura labial. Então, assim, é uma profissional e tanto. Entendeu? Então, assim, nosso serviço rende. Porque ela é super concentrada. Então, assim, não escapa nada dela. Um i sem pingo ela vai achar, porque ela está concentradíssima naquilo ali. Então, assim, não pode desperdiçar esse profissional porque ele é surdo. Que legal. Entendeu? Então, assim, como eu falei, eu tenho poucas necessidades. E se eu tiver que trabalhar num lugar que não tem como me oferecer, não, eu não quero, não tenho como, eu dou meu jeito, né? Eu mesma, se for alguma coisa assim que dá para comprar, eu compro. E eu consigo, né? Porque eu tenho poucas, né? Meu trabalho, esses dias para trás, eu recebi um mimo, né, gente? Eu pulei de alegria. Eu recebi um teclado com uma letra desse tamanho. Que legal. Eu pulei de alegria, gente. Vocês não têm noção. Porque, assim, dói forçar a vista, né? No computador. Então, assim, o teclado ajuda muito, né? Você ficar ali catando ali, assim. Então, assim, é só um teclado, gente. É 30, 50 reais, a coisa é pouca. Mas eu trabalho bem num teclado também. Só que nesse teclado eu tô o The Flash.
né? No outro a gente vai menos um pouquinho. Então são coisas assim que às vezes não precisa de um custo, né? Muito grande. O que eu às vezes quando pode, né? Que eu trabalho no lugar é a posição das mesas. Mas eu nunca tive problema com isso em lugar nenhum para trabalhar. Porque, assim, se eu trabalhar num lugar, num cantinho pra direita, eu vou ficar eu e a parede, eu não vou ter visão de nada do que tá pra cá. Então, eu sempre fico pela esquerda, porque aí pra cá tá livre, né? Então, assim, eu nunca tive problema quanto a isso. Sempre as equipes que eu trabalhei, em todas as empresas, sempre foram muito acolhedoras. É você esclarecer também, olha, é preciso isso, né? Eu tenho essa necessidade. A gente pode trocar de mesa? Pode fazer isso? E assim, às vezes, quando a pessoa conhece a gente, você nem precisa pedir, né? A própria equipe faz isso. A minha equipe fez isso hoje, né? A equipe que eu fui para a secretaria e eu sentei na mesinha e a outra, Elô, vou trocar de mesa com você. A minha mesa é maior, vai ficar mais fácil para você. E assim, isso são coisas que a gente conquista, né? A gente conquista, é o cuidado que a equipe tem. E isso é importante que a empresa passe essa conscientização Trabalhar isso nas de pessoas, né? trabalhar, Essa que o empatia. deficiente, ele pode produzir, às vezes ele precisa de ajustes. Nem precisa ser ajustes financeiros, né? É só um ajuste de local, um ajuste de móvel, né? No ambiente de No trabalho. ambiente de trabalho, né? Isso aí. Da própria comunicação. Como eu falei, a outra minha colega, ela é surda, então a gente precisa de estar ali com ela, de ajudar ela a direcionar e soltar, né? Então, assim, é um trabalho de equipe, como outro qualquer. Isso aí. Não tem aquilo de, é o deficiente, ele tá aqui só para cumprir a cota, ele vai receber o dinheiro dele, vai embora, ele não vai fazer nada. Não, ele é um funcionário, ele pertence, ele vai fazer, ele vai participar do resultado da empresa, é responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade dele no resultado, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa se sentir pertencido e não ser como eu costumo dizer, ele não precisa ser um fardo carregado pela Isso. equipe e ele não precisa ser o mascote da equipe. Que bonitinho, né? Tão bonzinho, Valorizar o profissional. né? que É o está ali. profissional, ele tá ali para trabalhar, Isso mesmo. né? Que ele não possa pegar peso. Até que ponto ele pode? Então, isso aqui é a sua responsabilidade. Né? A sua responsabilidade é essa aqui que você tem que me entregar. E fazer isso de conhecimento de toda a equipe. Isso, né? de toda a equipe. Ó, essa função pertence ao funcionário X, é dele que vai ser cobrado. Ele é lento. Então, você trace o que ele vai fazer dentro do tempo dele. Né? Ele não pode se deslocar. Faça coisas que ele possa fazer no ambiente dele ali. Né? Cria uma logística aonde ele vai poder produzir ali dentro, né? Então, assim, o que eu pretendo fazer é isso. Fazer isso com a empresa para que ela passe o perfil do que ela precisa, né? E a gente fazer um direcionamento. Não é porque eu preciso de uma pessoa desse jeito e aquele que você vai mandar eu vou contratar. E a pessoa também saber assim, não, o perfil tá dentro do que eu tenho. Eu vou lá e eu já vou ser contratado. Ela vai para fazer uma entrevista. Ela vai continuar sendo um candidato. Né? Não quer dizer e que ele tá indo, não que ele vai quer dizer que ele vai ser contratado. certo. Eu não vou contratar correto. pessoas para as empresas. Eu vou direcionar pessoas para as empresas. Né? Ele vai, e aí é onde entra que eu falei que a gente já tem até a parceria com a psicóloga e a gente vai alinhar isso tudo, porque a gente tem que conscientizar essas pessoas que elas vão participar de entrevista e que se elas receberem um não,
tem outras portas para ela participar, E temos né? várias portas em Itaperuna, tá, Várias. gente? Itaperuna Várias. Itaperuna tem muita gente, muita, Uhum. né? E a gente tem até candidatos que eles se dispõem a ir embora de Itaperuna, porque eles têm sonhos. Uhum. Eles não querem ficar em Itaperuna, querem oportunidades em outros lugares. Você citou 2 pontos aí. Primeiro, você tocou um ponto atrás na questão do financeiro. Porque hoje a gente sabe que a pessoa que tem uma deficiência, ela pode ser aposentada, né? E ganhar um salário. Sim, E um outro ponto que você citou aí é a questão da psicológica da pessoa. Às vezes é mais trabalhar o psicológico do que sim vamos dizer, a qualificação da pessoa. Às vezes a Sim. pessoa sabe trabalhar, vai desempenhar um bom trabalho, porém a cabeça dela, ela pensa que ela não vai conseguir, sim. entendeu? E ligando assim ao assunto financeiro, no seu projeto, tem várias pessoas que abrem mão desse auxílio do governo para tentar ingressar no mercado de trabalho? Tem, porque a gente tem pessoas que elas estão se qualificando, tem pessoas graduadas, pós-graduadas, né, pessoas que têm o apoio da família para que ela produza, para que ela cresça, para que se profissionalize. Então, assim, a gente tem pessoas dispostas e conscientes, né, de que se elas forem contratadas, elas vão perder o benefício que recebem. Mesmo assim elas enfrentam. Mesmo assim, elas enfrentam. Por quê? O benefício é um salário mínimo, né? Que não tem 13º, não tem férias, né? É aquela ajuda de custo, né? Para a pessoa sobreviver. E se ela estuda? Ela tem saúde, né? Ela só tem uma deficiência, mas essa deficiência, ela não afeta a saúde dela. Ela é independente, ela pode andar, ela não depende de uma outra pessoa para ela se locomover. Por que ela vai ficar presa em um salário mínimo se ela pode receber, se ela pode almejar aí um cargo mais alto, se ela pode ir para outra cidade e crescer, né? Ela pode crescer. Então, a pessoa tem consciência disso. Ela tem objetivos, ela tem estratégias, tem tudo, Entendi. né? Ótimo. Muito bacana. Gostei muito desse bate-papo, Luiz, aprendi muito. Ai, também. E é a questão da conscientização mesmo. A empresa não é questão só da lei, que a empresa tem que ter a quantidade de funcionários. É questão da conscientização Da conscientização. E também, assim, as empresas com mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a contratar, né? Hoje, a nossa demanda, ela é em cima dessas empresas e elas estão obrigadas, e elas têm uma cota para cumprir, porque se elas não cumprirem, a multa, ela é muito grande, né? Acima de 100 funcionários, Acima de você falou. 100. Quantos PCDs? Acho que são Para cada 100, são cinco- quantos? Acho que são 5%. É um número significativo. Porém, as outras empresas que estão desobrigadas que não atingiram, né, os 100 funcionários, ela pode contratar um PCD. Uhum. Ela pode. Não é só porque tem uma obrigatoriedade. Ela não né? precisa esperar a obrigatoriedade. Ela pode ter uma pessoa com deficiência, fazer esse trabalho social, né? Ela não precisa ter 10, ela pode ter 1, né? E ela pode divulgar, sim, essa empresa faz o trabalho social de inclusão. Por que não? E falando assim, independente, às vezes a pessoa, eu tô contratando vamos dizer, um motoboy. Independente se ele tem, vamos dizer, uma necessidade, pode contratar. Pode Não contratar. significa que ele vai desempenhar um trabalho pior do que uma pessoa que não tem. Sim, Eu já entendeu? vi motoboy com aquela perna mecânica, Aham, né? sim. Então, já é... Você tocou num ponto que me lembrou outro que a gente aborda também no projeto. O trabalho de conscientização que a gente quer fazer é também tirar essa cultura que a empresa só contrata PCD para tampar o buraco, para não ser multada, e que todo PCD vai trabalhar serviço braçal e serviço, ou, né, os famosos serviços gerais que manda fazer qualquer coisa, sempre serviço braçal desvalorizado.
né? Não é isso. Não, eu tenho Não é pedido de isso. auxiliar administrativo e telemarketing. Então, isso que a gente quer tirar. Porque às vezes a pessoa fala assim, a pessoa recebe o LOAS, aí ele recebe o LOAS, ele não quer trabalhar. Por quê? Porque se ele estudou igual a eu e você, nós temos nossos objetivos, a gente quer exercer aquilo que a gente aprendeu. E ele vai trabalhar num serviço braçal, para ele receber o mesmo que ele recebe, estando em casa, podendo estudar, ele vai ficar em casa. Então é essa conscientização que a gente quer fazer, que ele pode ser contratado, que ele deve sim sonhar, ele deve sim estudar, ele deve completar os estudos dele, ele deve buscar aquele sonho que ele tem na profissão que ele quer, né? Se orientar, é lógico. Se né? projetar como profissional. Se projetar como profissional. Gente, vamos sair dessa linha de ficar dentro de casa, ficar só com o benefício, porque você vai para uma empresa, você vai conhecer pessoas, você vai ter um novo ambiente. Isso vai ajudar muito a pessoa também do dia a dia, a cabeça da gente. No desenvolvimento profissional e pessoal. Sim, porque você começa a viver um outro mundo. Então, eu acho que são outros lados que você tem que ver e está pesando aí também. Você vai buscar o seu crescimento profissional, você vai estar com outros contatos, aquilo ali vai te abrir outras portas. E isso é importante. Às vezes a pessoa está dentro de casa, ela está até depressiva. E você voltar para o mundo do trabalho, isso pode vir a te ajudar bastante. Então, repensar, procurar a Heloísa. Não sei como achar a Heloísa, pode ser suas. A gente também dá essa ponte aí para a Heloísa, para a gente estar buscando essas pessoas e trazendo de volta para o mundo do trabalho. E é um trabalho que eu estou fazendo, assim, meu projeto de vida foi desenvolvido com muito amor, com muito carinho, né? Porque o RH, como eu falei, desde quando eu trabalhava lá no Supermix, na época, é um trabalho que eu fazia não só pelo salário, eu fazia um trabalho com amor, e quem trabalhou comigo no Supermix vai falar em um tom só, porque eu fazia realmente por amor, né? Eu gosto de fazer e nesse trabalho, assim, eu estou me realizando. Não estou ganhando um centavo, gente, muito pelo contrário, estou gastando demais. Então, mas assim, é um investimento no meu emocional, né? No meu psicológico, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, isso me deixa feliz. E eu não vou cobrar de ninguém, isso ninguém precisa ter medo, não tem pegadinha, né? A gente precisa de ajuda, precisa sim. Mas é aquilo, pedir Deus deixou. Quando a gente pedir, a gente precisar, a gente vai pedir. Aí a gente começa a fechar nossas parcerias, que as pessoas chegam e junto. O que a gente precisa, inicialmente, não é ajuda financeira, a gente precisa de divulgação. A gente precisa chegar nas pessoas, a gente precisa de força, né, das pessoas, a gente precisa de calor humano, de direcionar, sabe onde tem os grupos, associações, né, como tem assim as APAES, o grupo de autistas com a Dani, que eu já conheci. Então, assim, a Casa da Mulher, que é onde me recebeu, onde abriu as portas para mim, né? Onde me dá todo o apoio, fala de mim para as pessoas, né? A Cláudia. Então, assim, a Samara, que me ajuda com os textos, com o marketing, a gente vai começar a divulgar. Então, assim, esse tipo de ajuda. Eu não posso ajudar. A gente não está pedindo dinheiro para ninguém, valor monetário, financeiro nenhum, a gente não está pedindo. O que a gente precisa é de trabalho voluntário, né? Assim, que possa agregar. Você acha que o seu trabalho pode agregar alguma coisa? É bem-vindo, né? Como, eu posso te ajudar no marketing. Seja bem-vinda. Eu posso te ajudar nas produções de texto, porque eu sei falar muito, mas não consigo montar um texto. Só monto tópicos, ponto. Desenvolver o texto não consigo. Eu posso desenvolver, montar. Você vai me falando, você vai mandando os áudios e eu vou montar. Monta. Ótimo. Eu posso te ajudar com os termos de LGPD. Beleza, é uma contribuição maravilhosa, porque se você for pagar um profissional, não tem como. Eu posso revisar para você os termos legais, né, de um advogado. Ótimo também, a gente quer também.
eu sou psicóloga e eu tô aqui à disposição para ajudar as pessoas. Muito bem-vindo, a gente precisa também, porque é como a gente estava conversando lá na casa, né? É um território de campo minado. É um território que você tem que pisar com muito, porque você está trabalhando com o âmago das pessoas, né? Então, assim, tem que ser trabalhado, porque ela vai receber sim. E o que ela vai fazer com esse sim? Como que ela vai desenvolver depois desse sim? Né? Ela pode deslanchar ou pode travar, porque ela vem de um mundinho fechado. Outras pessoas também receber um não. Como que ela vai lidar com esse não? Nunca mais vou em lugar nenhum. Não é assim que a gente faz? Quando a gente percebe, quando a gente perde um gatinho, né? Nunca mais quero gato na minha vida, né? Então, assim, trabalhei num lugar, tive uma experiência péssima. Nunca mais eu faço isso. Não, gente, não é assim. Nunca mais é Né? muito tempo. Nunca mais é costumo muito dizer isso. tempo. Então, assim, eu recebi um não hoje dessa empresa. Mas não quer dizer que essa mesma empresa que te deu um não hoje, ela pode te dar um sim amanhã. E as pessoas Né? procurarem a qualificação profissional. A qualificação É. profissional, ela é, assim, de extrema importância. Hoje a gente tem, assim, um número muito grande de pessoas que não têm o ensino fundamental completo, que é uma coisa tão simples, mas que para ela fazer um cursinho de um assistente administrativo, ela precisa desse ensino fundamental. Precisa. Exige, o MEC exige, né? Então, assim, nesse grupo, a gente vai orientar as pessoas ao básico, né? Ao ensino fundamental, incentivar ao ensino médio, né? Ao que ela quer, como eu já... Às vezes eu conversei com pessoas e eu procuro perguntar assim, qual que é o seu sonho? Às vezes os sonhos são tão pequenos, tão alcançáveis, mas eles desanimou ali no meio do caminho, né? Igual assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser motorista. Gente, é tão fácil, né? Buscar essa carteira aqui, né? Então, não tem carteira. Mas para você ver que não é difícil, mas a pessoa, ela recebeu tanto não que ela ficou paralisada, ela parou ali no tempo e simplesmente, tipo assim, não dá mais para mim. E fica ali, naquela mesmice, naquele dia a dia, né? Então, assim, isso que a gente fala, nossa, vai buscar, a gente vai concluir esse ensino médio, a gente vai buscar cada vez mais. Um curso, né, de qualificação, um outro. Eu quero ser assistente administrativo, mas não tenho ensino fundamental também. Então, você vai terminar e você vai fazer o assistente administrativo. Até tá fazendo assistente administrativo. Então, assim... Uma coisa puxa a outra. É uma coisa. E às vezes, assim, é você... Só de você ouvir a pessoa. A pessoa só precisa disso. De um apoio. Ela nem todo mundo precisa para ajudar. Quando você fala em ajudar as pessoas já logo pensam na questão financeira. Eu não tenho como dar R$1. Nem sempre é dinheiro. Mas você falando assim, eu entendo duas coisas hoje. Primeiro, a pessoa querer. Segundo, se a pessoa não tem força para querer, ela tem que procurar uma ajuda. Sim. No caso, essa ajuda que vocês estão dando. Porque quem quer vai ver que as pessoas têm curso. Senac disponibiliza curso, Sim. Senai disponibiliza curso. Sim. Então a gente Gratuito. fala muito isso aqui, gratuito. Então tem oportunidade, entendeu? Quem quer ter oportunidade. Agora quem não tem força, aí uma ajuda igual você tá dando, entendeu? Que vai ajudar aquela pessoa tanto psicologicamente, né? Quanto às vezes fisicamente. Sim. E a ajuda financeira, gente. Isso tudo é tudo uma junção, né? É o estudo que vai te levar ao trabalho, que vai ajudar a melhorar a sua vida financeira, e dentro do trabalho ali onde você convive, esse dia a dia te ajuda aí com novas experiências e ao crescimento. Sim. Né, Luísa? A gente não pode ficar parado também esperando a coisa, né, cair do céu, porque ela não vai cair. Não vai. Né?
E ela vem para quem busca, independente se é um PCD, se não é, né? E hoje a gente está com uma profissional trazendo aí, né, você, uma oportunidade de ajudar ainda mais um pouco os PCDs. Sim. Né? Então, gente, vamos dizer assim que tem toda uma estrutura chegando, né, através da Heloísa, para ajudar aí essa ascensão. O Acessuas também, que você pode contar conosco, sim. tá? A gente já está aí trocando umas ideias, né? Trocando os currículos também, né? As figurinhas, para a gente buscar estar ajudando esse público. E quem está assistindo e conhece um PCD, né? Uma pessoa que sabe, poxa, fulano, ele tem lá, né, a sua limitação, mas ele pode voltar a trabalhar assim. Eu vou empurrar ele para lá, vou empurrar ele para a Heloísa, vou empurrar ele para as Acessuas. E o interessante é a pessoa que conhece o PCD, que seja da família, que seja amigo, ela não olhar com aquele olhar de julgamento e nem com aquele achismo. Tipo assim, eu acho que ele não vai querer, não. É sempre assim, né? Eu tenho um vizinho, mas eu acho que ele não vai querer, não, porque ele recebe benefício. Eu acho que aquele jovem não vai querer porque o pai é médico. A gente não fica no achismo, só conhece, indica a gente, pede para procurar. Por quê? Às vezes assim, ele é filho de médico, mas ele não quer ser médico. Ele quer ser outra coisa, ele quer o hoje. Né? E essa experiência do hoje para ele vai ser muito boa para o futuro dele. Né? E outra também. Ele recebe aposentadoria. Meu vizinho recebe aposentadoria. Ele recebe benefício X lá porque sofreu acidente. Ele não pode trabalhar ou ele não quer trabalhar. Mas aí você vai ver assim, ele recebe aposentadoria por quê? Ele sofreu um acidente. O que ele fazia? Às vezes pode ser um profissional que eu preciso. Ele pode doar o tempo dele. Então não fica no achismo. Passa o contato dele pra gente ir até ele, né? Não precisa ficar com medo, gente. Eu tenho, assim, uma experiência de vida de chegar nas pessoas sem levar processo, sem ofender as pessoas, né? Para pedir ajuda, para oferecer ajuda, né? A gente tem essa coisa que já é natural mesmo, né? Eu não sei explicar, não. Porque você vive na pele. Não sei explicar, não. Então, assim, e também sei, assim, chegar, você pode ajudar? Não posso. Então tá tudo bem também, né? Mas eu perguntei. Mas e se a pessoa puder ajudar? Se ela for um professor, por exemplo, né? A gente precisa de um professor para esses alunos que vão concluir um ensino fundamental, eles precisam de um reforço. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso gerir um projeto, eu não posso dar aula particular ao mesmo tempo, dar as minhas aulas lá da ONG, né? Eu não posso estar indo aqui e ali. Eu preciso de braços, né? Eu preciso de braços, eu preciso de olhos, eu preciso de ouvidos, né? Então, assim, a gente precisa de toda ajuda. Né? E a pessoa que ela está aposentada, ela não vai receber dinheiro. Mas ela, quem sabe, ela gosta de ajudar também e ela vai receber essa sensação de utilidade social, né? Ela está contribuindo para a sociedade, né? O objetivo dos, né, objetivos as pessoas que elas estão ociosas, elas estão vivendo dos cofres públicos, elas não estão produzindo, com capacidade de produzir, trazer essas pessoas, virar o jogo, trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, para que elas possam produzir e levar para os cofres públicos. Nossa, engasguei. Levar para os cofres públicos e não tirar dos cofres públicos. Isso. Por quê? As pessoas têm as suas deficiências, suas limitações, né? E a gente sabe que existe as pessoas
doentes mesmo, né? Doentes que não têm condições nenhuma, né? A gente sabe que tem verba para isso, verba para aquilo, que não é simplesmente tira aqui e coloca ali. Não tem conhecimento para isso, mas eu sei que quanto mais se tira, menos se tem para outros lugares, para se Verdade. distribuir, né? E vamos deixar para quem realmente, de fato, Isso aí, né, assim, eu não. precisa disso. Exatamente. Então, deixar, porque aquela pessoa. Não é que a pessoa tá tirando dos outros, mas que ela pode ganhar o próprio, né? ela pode ganhar o dela e mandar para lá. Porque do benefício ela não vai mandar, Verdade. né? Do benefício ela não vai mandar. Mas ela estando no mercado de trabalho, ela vai produzir e ela vai contribuir. É isso aí. Né? Então, gente, olha, tá aí palavras de uma sábia mulher, tá? Que isso, gente. Que tá trazendo aí essa história de vida fantástica, uma PCD, que não fala que é PCD. Você olha para ela, você não vê esse rostinho, mas com esse projeto para estar ajudando aí o PCD, a pessoa que você conhece, que tem alguma deficiência, vamos sair aí dessa, vamos dizer assim, né? Não me interpretando mal, da zona de conforto ali, desse benefício. Se você pode, né? Se você tem uma condição e quer, ou às vezes está meio assim, mas procura a Heloísa, bate um papo com ela, tá? Porque às vezes ela vai te mostrar um mundo que você não está vendo e esse mundo está te esperando. Tá? Um mundo do trabalho, uma vida nova, um cotidiano diferente, que só vai agregar e só vai melhorar a sua vida. Eu enxergo muito esse projeto da Heloísa dessa forma, abrindo o horizonte para as pessoas, ajudando a encaixar ali de maneira correta, né, os PCDs. Então, olha, agradecer demais você ter vindo aqui. E em um outro momento, se precisar do nosso espaço, está completamente à sua disposição. Eu, assessuas, trabalho, equipe, está toda à sua disposição, que a gente puder agregar a esse projeto, pode contar conosco, tá? Agradeço muito. E vamos continuar levando as pessoas aí para o mundo do trabalho, porque esse aí, ele te abre caminho, né? Eu vou deixar um recadinho aqui para os empresários, né? Quem tem empresa. Com certeza, Matias. Quer conhecer um pouquinho do projeto da Heloísa, entre em contato com a Heloísa, vou deixar as redes sociais dela aí na descrição do vídeo. E vou até citar uma frase que está aqui: realizar um match perfeito entre o empresário e o PCD. Né? Sim. Que é possível. Sim, é possível. E a Heloísa está aí para isso. Eu vim para isso. Com certeza. E agradecer ao pessoal de casa que está assistindo. Compartilhe esse conteúdo com outra pessoa, para que eles possam aprender também, assim como a gente está aprendendo. Todo dia. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Foi um prazer, Heloísa. Gente, eu agradeço imensamente o espaço, tá? Carinho e acolhimento de vocês. Tá? E assim, eu tô super feliz mesmo. E à disposição também, né? Do que eu puder ajudar, no que vocês dependerem de mim. Né? A Cláudia também, da Casa da Mulher, que nos acolheu. É uma pessoa maravilhosa também, que eu não posso deixar. Não posso deixar de falar dela aqui, porque foi meu primeiro abraço, né? Meu primeiro acolhimento, minha mãe. Então, assim, a gente tá lá na Casa da Mulher, pode procurar lá também, né? Às vezes a pessoa não consegue pelas redes sociais, tem muita gente que tem dificuldade com as redes sociais. Pode nos procurar lá também, na SEAB, ali perto da ponte, né? Uma casinha amarela, número 472. Logo Pode procurar a gente sinal lá. Ali, logo depois do sinal, é a Avenida Prefeito Orlando Tavares, lembrei o nome da rua. Aí, assim, a gente tá, assim, com o coração aberto para receber as pessoas, né? As empresas também, principalmente, que é de fundamental importância, né? Que a gente precisa de ter, a gente falou muito dos PCDs e a gente tá aqui para acolher as empresas também. Tanto as que precisam cumprir as suas cotas, quanto aquelas que querem contribuir para a sociedade também. Né? A gente está aqui para orientar. Não quer dizer que vai ter um bate-papo comigo, uma conversa comigo, que ela já vai estar obrigada, que eu já vou estar ligando todos os dias para perguntar. Não, a gente está aqui para conscientizar, para orientar, né? E para ir fazendo uma conversa, tirando as dúvidas. A gente vai conversar, a gente vai marcar, né?
Eu gosto de café, então tomar um café e Cadê o é café, isso, Matias? gente. Por enquanto a gente não tem café. Não, mas tem água, tá bom. Tá bom, minha aguinha. Então, assim, a gente vai, né, fazer esse bate-papo para a gente poder estar chegando ao objetivo final desse projeto, que é estar suprindo as vagas para a gente poder partir E já para deu um muito certo, se outro. Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez, Heloísa. Obrigada, gente, de coração. Agradecemos.